Olá, alunos e alunas do primeiro ano A e primeiro ano B. Conforme o combinado, né? Eu fiquei de estar aí realizando uma videoaula para vocês, tá? Para deixar aí bem explicado o conteúdo da atividade da semana. Então, nós iremos aí trabalhar a parte da sequência da atividade 4 e de início nós vamos aí ter aí um entendimento aí do conceito de ângulos. Então, ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidos em grau ou em radiano. No caso, radiano é o que vocês vão ver aí no segundo ano do ensino médio. Por enquanto, nós iremos trabalhar apenas utilizando a unidade grau. Então, em radiano, de acordo com o sistema internacional. Daí, nós vamos ver aí algumas classificações aí, os tipos de ângulo, né, os mais utilizados aí nos probleminhas, em testes também, né, nas provas. Então, no caso, o primeiro ângulo é o ângulo agudo. Por que ângulo agudo? O ângulo agudo ele mede menos que 90 graus. Então aqui tem um exemplo, né, de duas semirretas partindo do ponto C, né? Então de C até A é uma semirreta, de C até B uma outra semirreta. Logo a inclinação, né, entre essas duas semirretas forma o ângulo de 40 graus. Logo, então é um ângulo agudo pelo fato de ser menor que 90. Então ele tem que ser maior que zero, né? Maior que zero, até o ângulo que seja menor que 90. Ou seja, se for 89 graus e 59 minutos, ainda continua sendo agudo. A partir do momento que chegou em 90 graus, ele deixa de ser agudo. Um outro tipo de ângulo é o ângulo reto, que é o ângulo reto, no caso, o mesmo que 90 graus, né? Ele mede 90 graus, ou seja, ele é perpendicular, são duas semirretas perpendiculares. Então, ele forma apenas um ângulo. Tendo 90 graus, nós chamamos de ângulo reto. Depois, o ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso mede mais que 90 graus e menos que 180. Então, acima de 90 graus, deixou de ser o ângulo reto. E ele chega até a medida que é menor que 180. Ou seja, se ele chegar, por exemplo, 179 graus e 59 minutos, ele ainda continua sendo o ângulo obtuso. Então, é nesse intervalo, mais que 90 e menor que 180 graus. Aqui nós temos então um exemplo, um ângulo de 145 graus, né, formado por duas semirretas, né, a inclinação entre elas forma o ângulo de 145 graus. Logo, ângulo obtuso. Depois nós temos o ângulo raso, né? Então, o ângulo raso, também conhecido como meia volta, mede o mesmo que 180 graus. Então, a partir do momento que duas semirretas formam aí um ângulo de 180 graus, logo nós temos aí um ângulo raso. Tá? Então, são dois casos, né, que nós temos quando é apenas 90 graus, né, ele é ângulo reto, e quando é apenas 180 graus, ele é raso. Aí, numa parte mais específica da classificação dos ângulos, nós temos aí os ângulos complementares, que são aqueles que juntos medem 90 graus. Ou seja, aqui é um exemplo que nós temos três semirretas, né? Então, a semirreta formada partindo de O até B e a outra O até C, a inclinação entre elas forma 30 graus. Depois, de O até A e O
até C, temos aí um outro ângulo de 60 graus. Somando esses dois ângulos formados, nós temos aí 90 graus. Então, a partir do momento que a soma desses ângulos sejam 90 graus, nós dizemos que são complementares. Eu poderia aqui colocar uma outra semirreta aqui no meio, tá? Uma outra inclinação. É lógico que daí eu teria aí um outro ângulo aí menor que 60 graus, mas aí nós teríamos aí 3 ângulos a ser somados. Logo, a soma desses 3 ângulos chegaria também a 90 graus. Depois, na sequência, nós temos aí os ângulos suplementares, né? Então, ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180 graus, tá? Então, complementares, a soma resulta em 90. Suplementares, a soma entre esses ângulos resulta em 180. Então, aqui é um caso, né? Ó, 135 com 45 graus, 180 graus. Logo, então, são suplementares. Aí um outro ângulo, um outro tipo de ângulo, que são os ângulos adjacentes. Então, os ângulos adjacentes, que são aqueles que não têm pontos comuns, podem ser complementares ou suplementares. Então, no caso, a soma dos ângulos adjacentes complementares é 90 graus. Já a soma dos ângulos adjacentes suplementares é 180 graus. Vamos ver aí alguns exemplos. Aí, no caso, compare a diferença entre ângulos adjacentes com outros ângulos que possuem pontos internos em comum. Então, nesse caso aqui, ó, a gente observa que o ângulo AOC, né, que é formado pelas duas semirretas, né, de O a C e O, desculpa, O até A e O a C, né, nós temos aqui um ângulo de 45 graus, é o que está sendo destacado aqui, ó, formando o ângulo de 45 graus. Já o AOB, então no caso a semirreta O com A e O com B, ele vai formar, no caso, a soma desses ângulos, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Então, possui pontos internos em comum. Logo, eles não são adjacentes, tá? Por quê? Nesse caso, a soma entre eles, né? Aqui está sendo destacado 45 graus e o outro que está sendo destacado aqui, ó, é o total, 90 graus. Então, 45 com 90 graus não resultará na soma aí de 90 graus. Tá? Vai ultrapassar os 90 graus. Por isso, ele não é adjacente. Tá? Eles possuem pontos internos em comum. Já nesse outro caso, está destacando aqui, ó, 45 graus entre AOC e 45 graus de COB. Eles não possuem pontos internos em comum, né? Eles são independentes aqui, ó, né? Nesse caso, logo, são adjacentes complementares pelo fato de a soma desse ângulo com esse outro ângulo, né, 45 com 45, resultar em 90 graus. Por isso, são adjacentes complementares. Aí a última situação dos adjacentes, eu tenho aqui, ó, o ângulo COB, que é o 45 graus, e AOC, que é o 135 graus. Então, eles também não possuem pontos internos em comum. Por isso, eles já são adjacentes. Ó, está independente aqui. Ó. Aqui é 135, aqui é 45. Diferente do primeiro exemplo, que pegava um total das 3 semirretas, né? Então, nesse caso, a soma deles vai resultar em 180 graus. Por isso, nós dizemos que são adjacentes suplementares. Depois, nós temos aí os ângulos congruentes. Congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, não importa o direcionamento das semirretas, a posição em que se encontram, né? Mas a inclinação entre as semirretas forma o mesmo ângulo. Então, aqui é um caso, ó, as semirretas estão apontadas para a direita, né?
e tem um ângulo de 40 graus. Já essa outra figura está apontada para a esquerda, também tem um ângulo de 40 graus. Então, logo, ó, eles são congruentes, tá? A mesma inclinação, com um direcionamento diferente, claro, né? Depois, os ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice, tá? Então, no caso, AOC e COB têm em comum o vértice O e o lado OC. Quer dizer, eles têm em comum aqui o ângulo que é formado entre A e C e entre COB aqui, ó, eles têm em comum a mesma reta, né? O lado, né? O mesmo lado, OC, e o mesmo ponto de origem, ou seja, o vértice, tá? Por isso, consecutivos, né? Aí na sequência, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV, são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Então, aqui nós temos duas semirretas aqui, uma transversal, né? Está ocorrendo aqui um cruzamento de retas. Então, nesse cruzamento de retas, nós vemos aqui, ó, os ângulos opostos, que também dizemos que são congruentes. Se eu fechar esse ângulo aqui, automaticamente eu estarei fechando esse ângulo aqui da direita. Se eu abrir o ângulo da esquerda, automaticamente estarei abrindo o ângulo da direita. Da mesma forma também que se eu esse outro ângulo aqui, ó, se eu formar nesse caso, esse outro ângulo aqui, se eu formar aqui também, serão opostos e terão a mesma medida, ou seja, serão congruentes. Então, esse primeiro ângulo é congruente a esse e oposto, e esse outro é congruente ao da esquerda e também oposto, tá? Então, esses são os ângulos opostos. Daí para o próximo vídeo, eu vou passar aí alguns exemplos.